Creio firmemente que há um só Deus, em três pessoas realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nesta crença quero viver e morrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é com a graça de Deus que damos início ao nosso programa Escola de Maria. Toda quarta-feira estamos aqui refletindo um tema sobre a iniciação à vida cristã, o cultivo da vida cristã. E hoje nós temos a alegria de ter como participação o nosso irmão seminarista Felipe, que daqui a pouquinho vai contar um pouco da sua história para nós. Vamos criar essa expectativa em você, conhecer esse jovem que está colocando a sua vida nas mãos de Deus. O seminarista, o consagrado, é aquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus. E nós queremos agora colocar a nossa vida nas mãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, nos consagrando a nossa vida à Virgem Maria. Ela leva-nos a seu Filho Jesus Cristo. Maria não nos quer para si, mas nos quer para Jesus. Então agora se consagre, coloque-se na presença de Deus e a ela confie a sua família, a sua vida, as suas dificuldades, se consagrando a Nossa Senhora. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos preparando para ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Da minha palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da minha cantiga certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Da minha palavra certa na hora certa e do jeito. Meus queridos irmãos e irmãs, como dizia no início do nosso programa, hoje temos a honra, a alegria de estar aqui com o nosso irmão seminarista Felipe, né? Felipe vai falar um pouco dessa palavra de Deus para nós hoje, mas também vai contar um pouco da sua história. Hoje nós vamos colocar com certeza no centro esta palavra de Deus, como deve ser na nossa vida, mas logo em seguida teremos um pouco da história de um jovem que está procurando dizer a cada dia da sua vida sim a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós escutamos na palavra de Deus de hoje a passagem de Marta e Maria. Uma passagem muito conhecida nossa, não é surpresa, mas dentro do contexto que a gente tem trazido da Escola de Maria, é fundamental esta reflexão. Se trata aqui de duas atitudes. A atitude daquele que se coloca aos pés de Jesus, que é a palavra, aquele que se coloca como ouvinte, como discípulo ou como discípula de Jesus. Você que está me escutando também, a senhora que se coloca como discípula de Jesus, e também aquela que vai fazer suas atividades, né? Não está aqui desprezando a palavra de Deus, no entanto está colocando as atividades antes mesmo deste sentar para ouvir, para ser discipulado, para ser formado. Como é interessante, Felipe, por exemplo, a gente compreender isso no contexto em que o Papa diz uma igreja em saída, né? O Papa nos propõe uma igreja em saída, mas por que ele propõe? Porque ele supõe, aqui está uma proposta e uma suposição, ele supõe que primeiro nós já somos discipulados. Quando o Papa diz assim, é preciso uma igreja em saída, ele entende que quem está dentro da igreja está tendo a atitude de Maria. E agora ele nos chama também até a atitude de Marta, de depois de ter sido formado,
aos pés de Jesus. Agora vamos também levar esse Jesus por meio das atividades pastorais, dos movimentos e tudo mais. Não é isso aí mais ou menos? O que é que você entende nessa palavra hoje, meu irmão? Olha, de início eu queria dizer que não é nenhuma honra receber-me aqui, mas vamos um pouco tentar refletir. Este belíssimo texto, talvez tão conhecido por todos nós. De início, antes de falar sobre este pensamento e esta mensagem que o Papa Francisco, desde o início do seu ministério petrino, vem falando para nós cristãos, eu queria, porque até isso está muito ligado uma coisa com outra, partir do tema central que a nossa igreja particular da Diocese de Amargosa está trabalhando neste ano de final de 2019 e 2020, que é a questão de se ter uma casa de portas abertas, porque a casa de portas abertas ela permite esse duplo movimento de entrada e de saída. E por que eu coloco essa questão da casa de portas abertas e chamo a atenção primeiro a questão do ser um canal para a entrada? Porque se a gente tomar o texto que ouvimos e que estamos a refletir, sem aqui colocar Marta ou Maria, sem julgar, tecer qualquer julgamento com uma ou outra, a gente percebe que o primeiro movimento é o de Marta. Porque por vezes nesse texto a gente tende a enaltecer a figura de Maria, e desprezar Marta por ter se preocupado até com as coisas de casa. Mas se a gente olhar o início do texto, a gente vai perceber tão claramente a importância da figura também de Marta. Afinal de contas, Maria não é citada no início do texto. O Evangelho diz que foi Marta quem recebeu Jesus em casa. Então este primeiro movimento de uma casa que se abre, de uma pessoa que está disposta a acolher este Jesus, esta palavra viva, que quer e que vem habitar em nosso meio. E este tempo propício do Natal, do Advento, também já nos leva também a refletir um pouco sobre isso. Esse Jesus que se aproxima, que deseja habitar e que quer ser acolhido da mesma forma que Marta o acolhe em sua casa. Mas também essa necessidade de tomar posturas tanto de Marta, por vezes, quanto de Maria. Nossa vida cristã é basicamente isso, ser às vezes Marta, ser às vezes Maria. Porque à medida que a gente acolhe, a gente também precisa, a partir daquele momento, sentar para, como você bem disse, Jutaí, ser discipulado pelo Senhor, ser ensinado, ser educado, ser conduzido mesmo por Ele, ser educado de forma que o seu ensinamento possa servir de guia tanto para o nosso ensinamento aos outros, mas também, sobretudo, para a nossa vida. Eu penso muito e tenho batido muito nessa tecla que a nossa vida precisa testemunhar Jesus Cristo. A gente já está cansado de pessoas que anunciam Jesus Cristo, porque a gente precisa, antes de tudo, de coerência na nossa vida. Aquilo que a gente anuncia precisa condizer muito e muito mesmo com aquilo que a gente pratica, com as nossas ações. Então, mais do que anunciar, é testemunhar Jesus Cristo. E para isso a gente precisa essas duas posturas, repito, tanto de Marta, que acolhe, mas também de Maria, que se põe a escutar aos pés de Jesus. Muito bem, veja só, nós escutamos a reflexão do seminarista, você que ligou o radinho agora na sua casa, está escutando a reflexão do seminarista Felipe, que está aqui conosco esses dias, numa pastoral, fazendo aqui em nossa paróquia, nos alegrando com a sua presença, trazendo também o seu ponto de vista, trazendo a sua experiência de fé. Então, dentro daquilo que nosso irmão coloca, a gente ainda reflete um pouco mais nesse sentido. Vamos avançando um pouco mais nessa palavra. Ele que já nos colocou diante de Marta e de Maria, dizendo, olha, as duas são boas. Sim. Não tem aqui a ruim. Não é porque Marta não sentou aos pés do Senhor que ela é má. No entanto, há necessidade
de ter essas duas atitudes. A atitude, como já foi dito, né? Do discipulado, mas também a atitude do missionário. Né? No entanto, meu irmão Felipe, dentro também de uma outra perspectiva agora, que nós leigos, você está no seminário, não está nessa categoria de leigo, né? Mas está aspirando à consagração. Nós leigos temos uma vida mais de Marta do que de Maria. Como assim? Você que está me ouvindo pode estar pensando. Ora, o nosso corre-corre, a nossa correria, como é comum a gente dizer, né? A nossa vida de oração se torna cada vez mais, usar um termo assim, até impróprio, mas a nossa vida de oração se torna um pouco flácida, né? No sentido de não ter aquela rigidez, de aquela disciplina de se colocar aos pés do Senhor diariamente. Muitas vezes a gente faz uma oração muito corrida, porque as atividades, os dias já estão aí na nossa frente, o horário já está na hora de chegar no trabalho, né? Então, o que é que você diz? Você como jovem, como jovem de quantos anos? 22. De 22 anos, que também veio dessa vida de leigo, que agora está aspirando essa consagração. O que é que você tem para nós nesse mesmo sentido, entre Marta e Maria, para nós leigos, né? Nós leigos que vivemos uma vida muito mais de Marta do que de Maria. Eu ainda sou leigo, né? No fato de ser seminarista não me tira dessa condição. Apenas se lá alcançar com a graça de Deus o sacerdócio, aí sim passarei a ser, né, sacerdote, ter um ministério, mas até então também sou leigo. Mas esta condição, eu penso muito que o mundo ganhou essa coisa, né, que a gente não sabe muito bem explicar, de estar todo mundo agitado, de estar todo mundo corrido, ninguém ter mais tempo para nada, ninguém ter mais tempo para parar um segundo. E mesmo que se tenha, por vezes a gente parece que não quer ter. Tem eu não me recordo, mas há um tempo eu assisti, né, um videozinho de uma comédia, e aí o comediante falava justamente que às vezes a gente está na correria de casa e quando a gente tem um tempo, às vezes de longe, né, até mesmo a televisão a gente deixa ligada, mesmo que estiver chiando, só para ter uma zoada, alguma coisa, né? A gente não consegue ficar em silêncio, a gente não consegue parar mais. E isso é uma coisa que a gente tem que lutar, precisa lutar. O cristão católico precisa lutar contra isso, porque ele precisa também cultivar esses momentos de espiritualidade para si, porque ele enriquece, né, como cristão. Mas a gente precisa também ter a consciência, porque à medida que a gente vai se educando, a gente vai tentando, como poderia dizer, a gente vai acreditando, digamos assim, que ter uma vida espiritual, uma vida de oração satisfatória é ter uma vida de oração em quantidade, enquanto na verdade não é isso, né? Eu penso muito que e lá no seminário nós, pelo menos a partir dos direcionamentos espirituais que nós temos, por vezes do Padre Wilson nos traz muito isso, né? Às vezes, mesmo na correria do dia a dia, porque não pense que pelo fato de a gente estar no seminário, a gente não tem uma vida corrida, tem, verdade, e como é corrida. Verdade. Faculdade, tudo. Isso, e comunidade, serviço da casa, enfim, por aí vai. E ele sempre nos diz, olha, faça o esforço então, se você não está conseguindo ter uns momentos, né, disponibilizar 1 hora, meia hora para estar com o Senhor. Sabe aquele momento, aqueles 10 minutos antes da liturgia das horas, 10 minutos antes das laudes, 10 minutos antes das vésperas? Vai mais cedo para a capela e naqueles 10 minutos faz o teu encontro com o Senhor. E repito, a gente começa a priorizar por vezes a quantidade, enquanto na verdade, em quesito de oração, o que importa é qualidade. É a disposição do nosso coração de estar com o Senhor. E eu, como já disse, já pude dizer aqui, tanto no Texto dos Homens quanto no momento que tive com o apostolado da oração, eu sou muito devoto de Santa Teresinha. E ela me ensina muito quando se trata de oração, né? Porque Santa Teresinha, nos momentos de crise, digamos assim, que ela passou, nos momentos de dificuldade, em que ela não mais sentia vontade nem mesmo de rezar, ela
ela me ensina que, às vezes, o fato de você, mesmo sem vontade de rezar, sendo fiel àquele momento de oração, você já está rezando e num movimento de oração talvez mais sublime, que é através da fidelidade ao Senhor. Então, a oração é necessária para o cristão. Precisamos, nessa correria, nesse mundo agitado, parar, mas não para disponibilizar muito tempo. Não que, claro, muito tempo não seja necessário. Se houver necessidade, claro, mas, sobretudo, priorizar a qualidade da nossa oração. E tudo isso também lá no seminário, se no seminário a gente já corre esse risco, né, também na nossa vida fora, né, digamos assim, nossa vida cotidiana, a gente pode perceber uma coisa, e nosso bispo, Dom Valdemir, sempre nos chama a atenção de 3 coisas, né? Ele sempre, quando eu falo sempre mesmo, sempre que ele vai lá no seminário, ele precisa falar essas 3 palavrinhas para nos recordar sempre isso. Ele sempre diz: cuidado para não cair na rotina, na mesmice, na inércia, né? Num desejo de, digamos, de sedentarismo da nossa vida de fé, da nossa vida de oração. Sedentarismo espiritual. Né? Um sedentarismo espiritual, exatamente. Verdade. Precisamos tomar muito cuidado com essas 3 coisas. A rotina, porque a rotina pode nos fazer desencantar, né? E nós que vivemos no seminário, ele sempre diz isso também, nós temos a tendência de nos acostumar com o sagrado. E isso é de um risco espiritual muito grande. É verdade, é verdade. Muito bem, vamos ouvir agora essa música e logo no segundo bloco vamos continuar com esse bate-papo, com essa conversa muito boa do nosso irmão seminarista Felipe, que está aqui conosco hoje, falando um pouco da sua experiência, falando da vida de oração, e em síntese ele coloca para nós: não se trata de quantidade simplesmente, mas de qualidade. Uma oração aos pés de Jesus, mas uma oração que seja de fato um encontro pessoal. Exatamente. Como Santa Teresinha, se colocar no colo do amado, né? Então daqui a pouquinho a gente volta depois dessa música. Se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal.
te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Cantemos o nome de Jesus, que tem poder. Jesus, 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 Ele tem poder. Nossas famílias, Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome Jesus. Mais uma vez vamos aplaudir o nosso Deus, Jesus, Senhor das nossas vidas, das nossas famílias. Ele é o Senhor. Força nessa palma, é para Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos com o programa Escola de Maria. Como toda quarta-feira estamos aqui juntinho com você, refletindo a palavra de Deus, sempre partindo da questão da iniciação à vida cristã, do encontro pessoal com a palavra de Deus, dessa renovação que a igreja nos propõe, de uma fé cada vez mais madura, do avançar para as águas mais profundas. E o texto que a gente está trabalhando hoje, está refletindo, o nosso irmão Felipe, seminarista, está aqui conosco, refletindo o texto de Marta e Maria. Jesus visita a casa de Marta. É interessante quando ele disse nesse instante, né? É importante observar que Marta que acolhe Jesus na sua casa, né? Então ela, preocupada com os afazeres, deixou Jesus ali, mas ela que abriu a porta para acolher Jesus. Então isso também acontece, Felipe, com os nossos agentes de pastoral, né? Assim como Marta, nós também abrimos a porta da nossa casa, a porta da nossa vida para Jesus. Só que quando Jesus entra, às vezes, como a gente quer fazer tão bem feito a acolhida para Jesus, o trabalho para Jesus, a gente não fica um pouquinho ali com ele, né? Aquele pouquinho necessário que você disse, não uma quantidade, mas uma qualidade de estar com Jesus. O que você pode dizer para nós, agente de pastoral, pessoas que estão aí no Ministério da Palavra, né? Que também, como Marta, abriram a porta da sua casa, estão com Jesus dentro dela, dentro do seu coração, mas ainda não tomaram também um pouco da atitude de Maria, que é importante, né? Sim. Marta acolheu, só que Marta disse, bom, Jesus já está aqui, agora eu vou fazer minhas atividades. A gente precisa também
parar como Maria e dizer assim, não, eu acolhi Jesus e vou escutar o que ele veio dizer para mim, né? Como é que a gente pode pegar esse texto e colocar também para os nossos irmãos agentes de pastoral? O acolhimento à pessoa de Jesus Cristo é obviamente nítido, né, nos nossos agentes de pastoral que com toda a fé, com todo amor se dedicam, né, ao serviço do reino, se colocam a serviço dele. Mas uma coisa que você fala, Jutaí, que me chama bastante atenção, porque muitas vezes de fato nós estamos muito preocupados e isso demanda muito tempo e consequentemente a partir do momento que também demanda tempo desgasta muito, né, o nosso ânimo, enfim, é aquela questão de buscar sempre o perfeito, o melhor. Isso é um risco enorme, né? A gente precisa muito se apegar, até também, né, na realidade eclesial. É claro que para o Senhor o melhor, né, tudo de melhor, mas muitas vezes nós queremos dar o melhor com nossos esforços humanos, sabe, com as nossas próprias forças humanas e às vezes desconfiando, às vezes desprezando totalmente a providência de Deus. E eu penso que aquele ditado aqui, nesse sentido, cabe muito, né? É o antes feito do que o perfeito. Porque o perfeito, ele corre o risco de também não ser feito. À medida que a gente busca o perfeito, né, a gente pode, como eu dizia, num ato de desânimo, à medida que se torna difícil alcançar aquele perfeito, a gente não concluir aquela ação. Então, a gente precisa muito se apegar a isso, antes o feito do que o perfeito, né? O que foi imperfeito, eu acredito que a providência de Deus corrige. É verdade, é verdade. A providência é infalível, Deus sempre corrige. Então, o movimento dos nossos agentes de pastorais, eu penso que precisa muito ser pautado nisso, né? Já se dedicam e muito. Enquanto igreja, nós precisamos e temos que ter um coração muito agradecidos aos nossos agentes de pastoral que se dedicam, né, a esta missão. Fazem parte, né, da missão da igreja, que é evangelizar. Querendo ou não, independente do serviço que desempenham, esta é a missão, evangelizar. Então, nossos agentes precisam ir em busca disso. Com certeza, é verdade. Realizar com todo o amor, com todo o empenho, claro, repito, para o Senhor o melhor, obviamente, mas sem essa preocupação humana, né? E a gente precisa bater nessa tecla porque, de fato, é humana. Afinal, a obra é de Deus, né? A obra é de Deus, a obra é de Deus. É verdade. Exatamente, e o perfeito acontece por Ele, não por nós. Exatamente, é verdade. Então, um pouco disso, né, a gente precisa perceber. E a dinâmica do próprio texto, ou melhor, vou para além do texto, né, a dinâmica da figura de Marta e Maria. Marta que acolhe, que naquele momento ali parecia não ser bem o dia dela, né, porque leva um certo chabum de Nosso Senhor. É verdade. Mas se a gente for lá na frente perceber, se a gente continuar a leitura do texto, continuar a figura, continuar acompanhando a figura de Marta e Maria, a gente vai olhar, por exemplo, quando Lázaro, o irmão, morre, quem é que vai ao encontro de Jesus chamá-lo para dar a notícia? É Marta. Crendo que ele pode ressuscitar. Sabe? Então, nossa vida é isso. Mesmo na correria do nosso dia, na agonia, sabe que a gente vive, mas ter a atitude de Maria, obviamente, né, de ser discípulo, de se pôr a escutar a palavra, mas também na certeza de saber quem pode realizar muita coisa conosco, saber, digamos assim, recorrer na hora certa. E aí, esse recorrer pode abranger muita coisa, né? Inclusive o tema da oração que a gente já tratou aqui. Interessante isso que nosso irmão Felipe traz, porque Marta, quando ela recebe essa exortação, esse chabu de nosso Senhor Jesus Cristo, ela aprende, né? Exatamente. Ela aprende e ela consegue, vamos dizer aqui, o termo talvez não seja esse, mas ela consegue superar a própria Maria nesse sentido, porque ela consegue absorver
a mensagem que Jesus deu para ela se corrige e agora mas ela continua na atividade. Sim. Porque é ela que vai, na hora da dor, ela vai ao encontro de Jesus, porque sabe que ele é a ressurreição. E onde ficou Maria, que também não teve a atitude de Marta? Ficou em casa. Sim. O evangelho da ressurreição de Lázaro diz que Maria não foi. Inverte a figura, né? Inverte ali a posição. Houve uma inversão. Então, para poder nos mostrar que tem que haver um balanço aí, ó, nem tanto nem tão pouco, né? E Marta consegue ser essa figura equilibrada. Depois que Jesus corrige, faz a exortação, ela de fato. E isso é figura também nossa, enquanto agente de pastoral. É interessante que depois que a gente recebe de Deus uma correção dura, às vezes por meio da palavra, por meio de uma reflexão que o padre faz, Sim. de uma formação mais intensa que a gente recebe, e a gente aprende do mestre. Diz, espera aí, eu tenho que mudar isso aqui. Isso se chama conversão. Não é isso, Felipe? Exatamente. É quando você ouve a palavra do mestre e diz, bom, eu realmente estava pensando que estava certo, mas eu estava errado. E o meu mestre disse, eu preciso caminhar por aqui. E eu preciso lembrar que a obra é de Deus. Essa questão que você traz para nós do perfeito, do fazer reunião, como é fundamental todas as reuniões e as diretrizes traz isso para nós. No entanto, de quem é a obra? Os antigos, até mais ou menos o ano 1900, por aí, tem um livro que foi lançado, interessante, que foi cabeceira de 3 papas. O nome do livro é A Alma de Todo Apostolado. Se você, Felipe, não teve a oportunidade de ler, procure, porque 3 papas, inclusive os 3 canonizados e santos, tinham como cabeceira esse livro, A Alma de Todo Apostolado. E nesse livro, o bispo, me esqueço o nome agora, ele traz isso, para a gente não cair na heresia, ele chama a heresia das obras. É quando você coloca as obras de Deus antes do Deus das obras. Sim. Né? A gente deve servir não às obras de Deus, mas ao Deus das obras. E isso é fundamental para nós. E como temos visto muito isso nas nossas comunidades cristãs, né? E quando eu falo cristãs aqui, eu também abro um pouco o leque, não só restringindo a nossa igreja católica, né? As pessoas deixaram de buscar Deus por Deus. Por Deus, é verdade. Buscam por aquilo que Ele pode oferecer, por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode curar, pelo milagre, sabe? Não se busca mais Deus por Ele ser o Deus da vida, digamos assim. E aí eu digo isso justamente por aquilo que Marta vai dizer a Jesus no episódio de Lázaro, né? Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, reconhece que a partir dele, que Jesus é como uma fonte de vida, que emana a vida, que brota a vida. E que se ele estivesse junto deles, certamente Lázaro não teria partido. Muito bem, vamos agora ouvir essa música do nosso irmão Eugênio Jorge, O Barco, a Barca. E daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco da vocação, do chamado do nosso irmão Felipe, que está aqui conosco, seminarista. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos
ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Nós estamos hoje na Escola de Maria com muita alegria. Estamos aqui com um seminarista, um jovem de 22 anos, que vai contar um pouco da sua história para nós. Muitos jovens, com certeza, estão nos ouvindo agora pelas redes sociais. Não digo no rádio, porque o jovem está mais com o celular na mão, né? Ou então vão acompanhar depois o vídeo lá no YouTube e vamos ouvir um pouco do testemunho do nosso irmão. Temos alguns minutos e ele vai fazer para nós essa conversa. Então, esse eu acho que é o desafio maior aqui da noite. Mas permita-me fazer uma consideração rápida apenas do tema que tratávamos antes da canção. Quando você falava na questão do agente pastoral, quando o padre chama atenção, aquela coisa, que a gente precisa também compreender que a igreja precisa de uma unidade, né? A gente não está só, a paróquia de São Felipe e São Tiago não está isolada do mundo, digamos assim, do mundo Igreja Católica, né? Nós temos, de uma forma, né, sem ampliar mais a coisa, né, a gente tem uma diocese com mais de 30 paróquias, né, que precisam caminhar juntas, que precisam ter um direcionamento específico. Então, quando o padre chama a atenção de agente pastoral, é justamente porque algo está destoando deste projeto de unidade, da comunhão da igreja diocesana ou da igreja no Brasil, ou até mesmo da igreja mundial, né, da igreja universal, da igreja de Roma. Então, é mais nesse sentido, de manter-se a unidade. Mas, enfim, falando da minha experiência vocacional, eu não sei se tem muita coisa para oferecer. Tem, com certeza tem. Mas, enfim, né, eu vou contar um pouco da história, de como tudo isso aconteceu. Eu era um garoto de em torno de 10 anos, mais ou menos, né? Acho que como a maioria de todo
garoto de 10 anos que participava, né? Ou pelo menos que era levado pelos pais às missas, aquela coisa toda que sempre foi criado na igreja. Como garoto de 10 anos, eu sempre quis participar do Ministério dos Coroinhas. Então, minha primeira paixão, digamos assim, dentro da igreja foi o Ministério dos Coroinhas. Na época, enfim, fiz todo o processo, ingressei no ministério e gosto muito de dizer que o Ministério dos Coroinhas foi tanto quanto o batismo, minha porta de entrada para a igreja, porque foi a partir dele que eu fui conhecendo mesmo a igreja, porque demanda também um certo estudo, um certo conhecimento. Então você vai começando a estudar, né, a questão da missa, algumas coisas mais ligadas à liturgia, e aquilo vai lhe cativando, vai lhe atraindo, e você vai se aprofundando ainda mais. E aí fui crescendo, digamos assim, no serviço, né, na atividade pastoral dentro da comunidade lá paroquial, que fazia parte lá em Tati. E nessa brincadeira, em questão de 3, 4 anos, eu fui mais ou menos, participei tamanho foi minha, né, cativar da igreja, que eu participei mais ou menos de uns 6 a 7 grupos e movimentos distintos dentro da comunidade paroquial. Então era um para cada dia da semana. De fato, não parava. Isso até muitas camisas, né? E sim, isso até minha mãe reclamava um pouco, porque de fato era um para cada dia da semana. Toda noite, todo dia de noite eu tinha que sair, porque tinha alguma coisa, de alguma pastoral, de algum grupo para fazer. E minha paixão sempre foi, né, pela liturgia. Sempre tive um zelo muito grande pela liturgia enquanto fui coroinha. E na época, quem era pároco lá da paróquia era o padre Valmiro Santiago, que hoje está aqui na paróquia São José do Andaiá. E na época ele sempre dizia: olha, você tem jeito de padre, você vai ser padre. E eu, não, aquela coisa, né? Você negava até a morte. Mas hoje eu consigo perceber e consigo confessar que, de fato, mesmo dizendo não, algo dentro de mim, né, inquietava. Enfim, foi levando, não, passou. Então, o padre Valmiro foi transferido, veio o padre Bonfim, mesma coisa, passou, veio o padre Nevaldo, o padre Antenor, aquela coisa, e sempre ali no Ministério dos Coroinhas. Tanto que eu gosto muito de dizer que o Ministério dos Coroinhas foi o meu primeiro ministério e o último que eu deixei, né? Porque no ano de 2014, quando eu concluí o ensino médio, prestando o Enem, né, consegui nota e tudo mais, de tal forma que no ano de 2015 eu consegui vaga na Universidade Católica do Salvador, lá na cidade de Salvador, para o curso de Engenharia Civil, né? Então, até eu gosto muito de dizer que na véspera de eu viajar para Salvador de mudança, eu ia viajar na segunda, ou seja, no domingo, na véspera eu estava lá no presbitério servindo com minha última missa como coroinha, né? E, enfim, fui para Salvador, passei lá 4 anos, comecei o curso de engenharia. Lá também pude conhecer, né, a paróquia, ingressar, né, na paróquia Ascensão do Senhor, uma paróquia muito nova, mas de uma experiência de igreja simplesmente fantástica, sabe? Lá conheci a figura do Padre Manuel Filho, né, que hoje para mim é uma das referências de sacerdote, pela capacidade de articulação, pelo zelo e cuidado, né, com a evangelização e também com o social, com os pobres. Faz um trabalho fantástico com a pastoral dos migrantes e tudo mais. Então, lá também pude conhecer uma realidade de igreja que, por vezes, de certa forma, se diferencia um pouco, né, da nossa igreja diocesana de Amargosa, né? Não porque, né, seja melhor, mas porque é uma realidade mais própria de Salvador do que uma realidade própria de cá. Enfim, e nisso foi passando. E engraçado
que Deus sempre nos surpreende. Isso eu tenho cada dia mais convicção. Deus sempre nos surpreende. Por quê? Porque Salvador é uma vida que nos pressiona, uma pressão, uma bomba relógio aquilo ali. E você tá naquela correria, essa correria própria de Marta, né, que a gente comentava. Então minha rotina era aquela, saía de manhã para a faculdade, muitas vezes passava o dia todo lá, só voltava à noite e tudo mais, e conciliar aquilo tudo estava ficando difícil de tal forma que meu psicológico já estava complicando. E aí você começa também a entrar no movimento, muito disso que já trouxe aqui, que Dom Valdemir falava, né, da rotina, né, e que, você tem a faculdade, você tem ali a casa e tudo mais, você tem a paróquia, e é como se tudo começa a lhe cansar, e você já não está dando mais conta, só que você não pode abrir mão da casa, você não pode abrir mão da faculdade, digamos assim. E aí você começa a abrir mão daquilo, na verdade, sem perceber, é o que a gente tem mais de precioso. O essencial. O essencial. E foi no movimento que eu comecei a perceber, né, como se não tivesse mais sentido nenhum para mim, né, estar indo à igreja. Na época, Padre Manuel me colocou para assumir as quintas-feiras, né, então toda quinta-feira a adoração, a missa que tinha era por minha responsabilidade. Então, a partir de um momento, aquela sabe, não rendia mais. E repito, né, Deus sempre te surpreende. Porque quando foi justamente num domingo que eu pensava, né, não, esse aqui vai ser o último, que tudo recomeçou, e tudo recomeçou muito melhor. Por quê? Há um tempo atrás, no ano de 2014, antes de ter feito o Enem, eu fiz um processo vocacional de uma comunidade católica, né, que na época era muito presente lá em Itatim, depois, por alguns motivos, precisou se afastar, mas na verdade, presente na região metropolitana. Enfim, e aí eu tinha ouvido dizer que ia ter um evento lá no CAB, né, que era o DEMOVE, como chamavam, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o 5º domingo da Páscoa. E na época essa comunidade ia participar. Então, olha, eu vou para missa, porque, né, tradição, tem que ir, aquela coisa do obrigado, tem que ir. E depois volto para casa no final da tardezinha, que era o momento que eles iam ter, eu volto lá só para vê-los. E eu confesso, meus amados irmãos, que naquele dia foi surreal. Que eu cheguei na missa, né, a missa foi presidida na época pelo bispo auxiliar de Salvador, Dom Gils, que hoje é meu pai espiritual, um grande amigo, que me desmontou completamente naquele dia. E tinha uma série de programação, adoração, texto e tudo mais. E naquele dia, algo aconteceu de surreal que me prendeu ali. Naquele dia eu não almocei, né, tomei um café básico de manhã, fui para a missa e fiquei preso. Não almocei nem nada e fiquei ali o dia todo preso. E a partir daquele momento foi que eu fui conhecendo mais a realidade do seminário. Fui me apaixonando, né? De início a proposta era ingressar no Seminário de Salvador, afinal fiz todo o processo vocacional lá, só que aí no finalzinho do ano, incrivelmente, num dia como hoje, há um ano atrás, foi quando eu me encontrei, conheci pela primeira vez e pude conversar com Dom Valdemir, e num desejo, né, de servir a minha igreja mãe, minha igreja diocesana, ele me acolheu, me aceitou, e no início do ano ingressei no Seminário Maior Nossa Senhora do Bom Conselho, para estar a serviço deste povo que agora me escuta. Nossa, que história bonita, viu? Eu quero só pontuar uma coisa interessante. Ele sai da sua comunidade de origem, mas ele continua sendo igreja, mesmo numa cidade grande. Não há desculpa para não seguir Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, não há. Porque tem faculdade, tinha a luta toda da vida dele, mas ele sai da sua paróquia
e volta para servir. Meu irmão Felipe, seminarista, nós queremos te agradecer a tua presença aqui entre nós, enriqueceu muito o nosso programa Escola de Maria e pedimos a você que interceda para nós essa bênção. Antes de tudo, eu que agradeço pelo convite, é um momento, esse momento de pastoral, um momento de estar mesmo com o povo e, enfim, peçamos a Deus, a Virgem Maria, que nos abençoe, que por intercessão da Mãe Auxiliadora, auxílio dos cristãos, venha sobre cada um de nós, sobre os que nos escutam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos e desejamos a todos uma boa noite.